Olá, prazer. Eu sou Cleverson Agüero de Carvalho e vou estar apresentando o experimento substrato alternativo recomendado na produção de mudas de suco uva. O trabalho também tem como autores Ítalo Felipe, Poliana de Menezes, Matheus Taveira, Michaele Silva, Maria Cíntia Thalia da Silva. A sucuba apresenta folhas alternas e uma bela coloração em suas flores, como podemos ver na imagem. A distribuição geográfica no Brasil ocorre em toda a Amazônia e também aqui no Mato Grosso, Centro-Oeste. E tem uma importância muito grande na área medicinal, em que o utilizado látex é extraído da árvore adulta e tem vários relatos de propriedades medicinais na literatura, em que questão de cura e potencial na área medicinal. Para, então, manter a espécie longe da extinção, nós precisamos recompor a paisagem florística, e com isso a necessidade de produção de mudas, em que essas precisam ter substratos, que é um fator importante para o sucesso da produção, com características adequadas na parte física, como é o caso da homogeneidade, baixa densidade, boa porosidade, e também características químicas, capacidade de troca catiônica, fornecimento de macro e micronutrientes. Além disso, apresentar resistência ao desenvolvimento de pragas e doenças. Ser abundante próximo à região de produção de mudas e ter boa aderência junto às raízes. A casca de castanha, ela tem sido um resíduo com grande potencial para utilização na produção de mudas. Visto isso, que na região o Acre é o terceiro maior produtor de processamento de castanha do Brasil. E isso gera uma grande quantidade de resíduo, sendo problema para a destinação deste. O potencial na produção de mudas tem sido relatado na literatura para a casca de castanha, pois fornece macro e micronutrientes na produção e boa aeração para o substrato. Entretanto, tem que ser observada a questão da granulometria e também a questão da régua, pois o substrato, a casca de castanha, ela tem baixa capacidade de retenção de água. O composto orgânico também é outra matéria-prima que tem potencial, pois disponibiliza nutrientes para as plantas, aumenta a diversidade de micro-organismos no substrato, melhorando a parte biológica, diminuição de custos, portanto, disponíveis nas propriedades rurais, por isso diminui a questão dos custos. Resultados benéficos em espécies florestais já foram relatados, como é o caso da cerejeira, do mogno, da itaúba. Então, obteve bons resultados com o composto orgânico. Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar o crescimento inicial de mudas de suco-uva produzidas em diferentes substratos alternativos. Material e métodos: o local da pesquisa foi na Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, no Laboratório de Sementes de Análise de Sementes Florestais e no Viveiro de Mudas. A precipitação e temperatura média mensal está disponibilizada no gráfico em que corresponde ao período que foi realizado o trabalho. O alinhamento foi inteiramente casalizado, em que foram 4 substratos, com a composição e proporção de cada substrato. Como pode ser visto no quadro 1, composto orgânico, que não houve mistura, somente ele puro. Farinha, o que seria essa farinha? Um composto orgânico mais a farinha de castanha, na granulometria de 3 milímetros, na proporção 2:1. A casca de castanha, também proveniente do resíduo da agroindústria, do processamento da castanha, mas na proporção também 2:1 com o composto orgânico. E o substrato comercial como a testemunha. Composição do composto. Como foi confeccionado? Ele foi realizado no sítio Seridó,
no município de Rio Branco, pilhas de capim braquiária foram montadas, acompanhadas pelo período de 120 dias, e quando alterou a coloração para mais escura e a temperatura diminuiu abaixo de 35 graus, a gente utilizou esse composto. E a casca de farinha foram provenientes de coletas realizadas na cooperativa, aqui em Rio Branco mesmo, e foram trituradas e peneiradas na malha 5 e 3 milímetros. O substrato comercial é composto por casca de pinos bioestabilizada, vermiculita, moinha de carvão vegetal e espuma fenólica. Aqui na tabela 1 está apresentada a característica física dos substratos realizado no Instituto Agronômico de Campinas e valores de pH e característica química de cada substrato, corresponde aos tratamentos da produção de mudas. Material e métodos. Foi realizada a biometria com 10 repetições, cada tratamento, em que a gente observou a altura da parte aérea. Após esse processo, foram conduzidas para a estufa, com circulação de ar forçada em papel craft, e por lá permaneceu até alcançar a massa constante. Após esse período, foram pesadas numa balança analítica. Portanto, a altura diante do coleto, índice de qualidade de Dixon, massa seca de parte aérea, massa seca da raiz, massa seca total foram as variáveis coletadas para este experimento. O resumo da análise de variância para altura, diante do coleto, massa seca de parte aérea, massa seca de raiz e total, índice de qualidade de Dixon pode ser observado na tabela 3, em que nós temos o quadrado médio de cada um e que houve influência do substrato nas variáveis, a nível de 5% de confiança. E podemos observar também baixo coeficiente de variação. Na tabela 4, nós temos os valores médios para altura, diâmetro, as massas e QD, e observamos que altura e diâmetro, o substrato comercial obteve os melhores resultados. Entretanto, para diâmetro, além do substrato comercial, também houve destaque para o composto orgânico puro e o composto orgânico com casca de castanha. Aí nós temos a área foliar, em que o composto puro ele obteve um melhor resultado comparado com os demais tratamentos. Massa seca da parte aérea, massa seca de raiz e massa seca total, o composto orgânico ele foi melhor. Mas para massa seca total e massa seca da parte aérea também obtivemos resultado positivo aqui no substrato comercial, não diferindo estatisticamente. E QD corresponde também a essa não diferenciação do substrato apenas com composto orgânico para o substrato comercial. É válido ressaltar que, além de possuírem alto teor de macro e micronutrientes e boa textura, o uso de resíduos agroflorestais, como é o caso da casca de castanha, no substrato, diminui o custo de produção de mudas e é uma alternativa sustentável para a gestão de resíduos sólidos, sendo que estes materiais, por vezes, são descartados de forma inadequada no meio ambiente. Conclusões. A utilização dos substratos alternativos ao comercializado propicia mudas de sucuba com crescimento inicial similar, porém o tratamento com o uso de casca de castanha em menor granulometria não é adequado. E o composto orgânico obteve, então, esse resultado similar e ele leva vantagem pelo baixo custo de aquisição. Gostaria de agradecer a atenção de vocês que acompanham até aqui. Deixo o meu contato. Agradeço também ao Congresso Online Internacional de Sementes Crioulas e da Agrobiodiversidade pela organização. Obrigado.